Se você está ouvindo isso, é porque você está pronto para mais uma jornada no Fisiopod. Vamos nessa? E hoje o episódio está muito especial, hein? Sensacional. A gente vai falar de uma área que é interesse de muita gente. Uma galera da fisioterapia tem muito interesse nessa área, né? Por isso que é tão importante a gente trazer ele para o Fisiopod e associar com o nosso tema, né? Que é de empreendedorismo e valorização na fisioterapia. Perfeito! Fica aí no ar, daqui a pouco a gente apresenta o nosso convidado. E mais uma vez a gente vai começar esse episódio agradecendo o nosso patrocinador oficial, que é a Zen Físio. Para você que ainda não conhece, é só apontar o seu celular, a sua câmera aqui para o QR Code e conhecer melhor essa empresa. A Zen Físio é uma empresa de gestão e marketing para fisioterapeutas e para outros profissionais de saúde também. E é uma empresa onde vai te auxiliar de uma forma muito prática na gestão do seu negócio, da sua clínica, do seu consultório, do estúdio de pilates. Eu e Alan já testamos e tá aprovadíssimo, né? Não, eu utilizo na minha clínica esse aplicativo, porque me ajuda muito na gestão dos meus atendimentos, dos meus pacientes e da minha própria organização profissional, né? Então não perca a oportunidade, aqui embaixo está aparecendo o QR Code, aponta aí a telinha do seu telefone ou vai diretamente na nossa legenda aqui que também tem o link. E detalhe, todos os nossos inscritos têm 15% de desconto na adesão do plano. Então não tem desculpa para ficar de fora, não é mesmo, Natália? De qualquer um dos planos para melhorar. Então, invista no seu negócio e tenha uma gestão de muita qualidade dentro da sua empresa. Além disso, além do desconto, a gente ainda tem teste grátis por 14 dias para todos os nossos ouvintes. Então não perde tempo, clica aí e vai lá conhecer a Zen Físio. Sem mais delongas. Vamos, que eu tô ansiosa por esse bate-papo. Vamos começar? Vamos, em coral de novo. Coral? Então vamos. 1, 2, 3 e… Gabriel! Seja bem-vindo, Gabriel. É um prazer te receber aqui para falar de um tema tão importante. E seja bem-vindo, fique à vontade. Olá, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, Natália, Alan. Já tô sabendo que esse Fisiopod é um sucesso. É muito. Muita gente já veio, já tá assistindo, tá bombando nas redes sociais. Então é um prazer enorme estar participando. Ficamos felizes em saber desse feedback, né, Natália? A gente escolheu os convidados bem a dedo, assim, para trazer áreas diferentes da fisioterapia, trazer as suas vivências e tudo mais. Então, acredito que você vai ser um desses convidados que vai agregar muito pra gente. E antes da gente começar o nosso bate-papo, a gente quer que você se apresente. Quem que é Gabriel? Qual que foi sua trajetória na fisioterapia? Quando você começou? Por que começou? E onde que você tá hoje na fisioterapia? Show! Então vamos lá. Meu nome é Gabriel Couto. Eu iniciei na fisioterapia em 2006, porque eu adorava jogar futebol. E eu jogava, machucava e fazia fisioterapia e voltava a jogar. Então eu falei, fisioterapia é a melhor coisa do mundo. Então eu entrei para a área ortopédica, teoricamente. Só que no meio do curso eu conheci a respiratória e no final do curso eu conheci a terapia intensiva com os estágios hospitalares. E foi tipo amor à primeira vista. Então eu apaixonei com ventilação mecânica, com os pacientes. Não são pacientes igual eu era antes, que era um jogador de futebol que machucava e fazia fisioterapia e voltava. Eram pacientes graves, correndo risco de vida. Então como que eu falo? Uma área totalmente diferente. Sim. E eu gostei demais. Foi amor à primeira vista mesmo. Então, comecei a fazer a especialização, entrei para residência em terapia intensiva em um dos grandes hospitais de Belo Horizonte, até que eu me formei e fui convidado a entrar para a preceptoria da equipe. Então, o que é a preceptoria? Eu estava ensinando novas turmas de residentes. Então, vinham os alunos, 16 alunos por semestre, e a gente dava aulas tanto teóricas quanto práticas lá dentro do CTI. Então, ao lado do respirador, ao lado do paciente, sendo ele gravíssimo, grave, ou até um paciente menos crítico dentro da terapia intensiva. Então, depois de um tempo, eu resolvi criar um curso de ventilação mecânica online para auxiliar os profissionais, porque eu via que tem
tem muita dificuldade de todos os profissionais, não só dos residentes, aqueles que estão estudando agora para formar, para entrar para a área, mas dos próprios profissionais já formados na especialização. Então, eu decidi empreender, fazer esse curso online, e eu tô vendo que está ajudando bastante profissional da área da terapia intensiva. Tá bem bacana mesmo. Que legal, né? Um baita currículo, né? Uma baita experiência. Gabriel, uma coisa na sua fala assim, que chama atenção e que vai de encontro com muitos dos nossos convidados, né? Antes eu era um atleta, né? Ou seja, amador, profissional, e me encantei pela fisioterapia porque eu fui paciente da fisioterapia. E como que você se vê nesse lugar? E principalmente partindo, né? Depois ali da sua formação, ao longo da sua trajetória, mudar de área. O que aconteceu ali? Porque a terapia intensiva, ela foge muito do que a gente estuda, né? Como formação de base na fisioterapia. Não sei na sua formação ainda, Natália, mas a minha, ela foi muito relacionada à traumato-ortopedia. E a terapia intensiva era um universo à parte. E eu me encantei também pelo estágio, mas depois eu entendi o meu lugar. Então, não sei se a pergunta ficou complexa, mas eu queria que você fizesse um paralelo aí, né, diante da sua experiência. Então, foi basicamente isso que você falou mesmo. Eu entrei para a área ortopédica mesmo, porque eu sou muito ligado aos esportes. Então, eu adorava jogar futebol, fazer uma corrida e tinha lesão, claro. Que é atleta amador, não fazia aquela preparação que deveria, né? De fortalecimento, de alongamento, e machucava. Então, acabava fazendo fisioterapia para voltar a praticar atividade física. E como que foi essa transição? Foi exatamente no primeiro dia do estágio intra-hospitalar, dentro do CTI. Então, não foi nenhuma matéria teórica que me fez mudar de lado, não. Foi quando eu entrei no CTI que eu vi como que funcionava aquela área. Os pacientes entubados, traqueostomizados, sendo ventilados por aparelho, sedados, ou em coma profundo, ou em coma por medicação mesmo. Então, o paciente não tinha contato nenhum, não tinha resposta nenhuma. E eu via a retirada das medicações, o paciente começando a acordar, a gente tirando o tubo dele, então ele começando a respirar sozinho, tirando ele do leito, o paciente super fraco, colocando ele de pé. Então foi uma área que eu me encantei ali na prática, não foi na teoria. Que bom, né? E não sei com você, mas eu fiquei super encantada, assim, com o estágio lá dentro do hospital. Cogitei a ir pra área também. Eu acho que acontece com todo mundo, né? Aconteceu isso com você também? Nossa, super! Eu era apavorada, assim, com o estágio de hospitalar. Mas, realmente, quando a gente se depara com um paciente nessas condições, eu acho que antes da gente pensar no lado profissional, a gente ativa o lado muito humano. E isso desperta um interesse muito grande na gente seguir aquela área. Mas uma dúvida, você sempre quis a fisioterapia? Sempre quis. Sempre quis. Conheceu como a fisioterapia? Eu vou falar a verdade. Não é basicamente a fisioterapia. Eu era ligado muito à educação física também. Então, eu estava na dúvida desses dois cursos. Qual seguir? Então, eu gostava muito de biologia, gostava de química e da educação física da escola, claro. Sempre pratiquei muitos esportes, muita atividade física. Então, eu estava na dúvida entre esses dois cursos. Aí, eu fazia aqueles testes vocacionais e sempre dava, no final das contas, fisioterapia. Aí, eu falei, entre as duas, e o teste sempre fala que é para eu fazer a fisioterapia, eu vou entrar para lá. Então, eu nunca tive uma dúvida mesmo. Eu tinha esse gosto pelos dois cursos, educação física e fisioterapia, só que como desde o primeiro teste vocacional dava fisioterapia, eu falava que era esse curso e pronto, acabou. Então, eu decidi desde sempre. Confiou no teste, né? Confia que dá certo e deu, né? E tá feliz, tá realizado? Demais, super feliz e não troco de área. Que bom, Gabriel. Perfeito. E como foi a transição pra preceptoria? Porque também é uma mudança ali, né? Na rotina e tudo mais, você passa a ter uma visão mais de ensinar mesmo. Como que foi esse processo? Até da própria postura profissional que você adota ali, né? Porque foi o último dia de residência, foi dia 31 de julho, e dia 1º de agosto eu já era preceptor. Nossa. Então era aquela a noite que você aprende tudo, né? Sim. De dia de um jeito, à noite de outro. Você dorme aluno e acorda professor. Sim.
Então, é claro que a gente dá uma exagerada mesmo, mas isso tudo é num longo prazo que acontece. O que eu quis fazer? Desde o primeiro dia da residência, eu falei, eu quero me destacar na área. Então, eu quero estudar, eu quero fazer meus cursos, não só dentro da especialização, mas os cursos por fora. Eu quero ler os artigos científicos, eu quero sempre estar atualizado e seguindo as condutas. Acabou que eu fui me destacando perante a minha turma de residentes. E no final da especialização, eu estava ajudando já os meus amigos da turma. Ah, Gabriel, você que tem facilidade com isso, como que faz? Vem cá. Então, eu ia lá e a própria equipe notou isso. Então, não foi, a gente brinca que é do dia para a noite, mas isso foi uma construção mesmo. Sim. Então, eles viram que eu tinha como que eu falo? Perfil? Esse perfil mesmo de ajudar os meus colegas ali na residência, e eles falaram, ele vai ser bom para ensinar as novas turmas de residentes. Então, acabou que eles me convidaram, eu estava ali no último mês da especialização, e eles falaram, você vai formar dia 31 de julho, dia 1º de agosto você já começa como preceptor, sua escala é essa daqui, e vai na fé que você vai dar certo. E deu certo também, né? Sim. E o bacana da sua fala, Gabriel, que vai muito de encontro com o que a gente vem discutindo aqui em todos os episódios, né? Que não é do dia pra noite. Sim. É uma construção, é um processo. É a gente saber se posicionar do lugar que a gente está. Perfeito. Que a gente tá sendo observado pelas pessoas, né? Embora a gente não tenha conhecimento disso. Então, tudo faz parte daquilo que você assumiu como responsabilidade, né? E você colheu, né? Exatamente. Então, nunca é do dia para a noite. Não. Então, mesmo que a gente ache que estar trabalhando, ninguém está nos observando, mas está. Sempre tem alguém. E às vezes não é o seu chefe, não é o seu supervisor, não é o gerente. Às vezes é pessoas de outras áreas que nota que você está se destacando e vai lá e fala te elogia, né? Te indica, exatamente. Né? Sim, acontece muito, né? De as pessoas passam e falam, te elogiei lá pro seu chefe. Tá? Sim, e Gabriel... isso é muito legal, né? Gabriel, a gente tem uma parte aqui, que é a da caneca, né? Que a gente já te entregou no início aqui da gravação. E ela tem uma frase, né? Que é muito específica na escolha de vocês, convidados. Então, eu gostaria que você virasse pra sua câmera, mostrasse a sua frase e corroborasse sobre ela. Claro, vamos lá, ó. A minha frase é o seguinte: cada paciente é único e devemos realizar uma abordagem personalizada. Por que essa frase é tão importante para mim? Porque a fisioterapia, em geral, e principalmente ali a terapia intensiva que eu trabalho todos os dias, não existe uma receita de bolo. Então, não existe aquele passo a passo de ingredientes, uma conduta que ela serve para todo mundo. Porque cada paciente é de um jeito, cada paciente evolui de um jeito diferente, então nós temos que ter condutas personalizadas para cada paciente. Então, vou dar um exemplo. Vários pacientes fazem cirurgia cardíaca. Então vão lá para o bloco cirúrgico, fazem a cirurgia que é a famosa ponte safena, né? Mas é a cirurgia de revascularização do miocárdio. Se fosse igual para todo mundo, todos iriam chegar entubado, sem drogas vasoativas, iam ser estubados na mesma hora, 2 dias depois estariam de alta do CTI, tranquilo e andando pelo hospital. Mas a gente sabe que não é assim que acontece para todo mundo. Alguns pacientes chegam dessa forma, estáveis hemodinamicamente. Agora, outros pacientes chegam graves do bloco cirúrgico, com o uso de drogas vasoativas em altas doses. Às vezes tem que ficar sedado por muito tempo. Então, o tratamento para a mesma cirurgia, ele é diferente de paciente para paciente. Então, foi um exemplo rápido que eu dei, mas isso serve para todas as patologias que a gente lida ali no CTI. Uma própria parada cardíaca não é a mesma. A gente sabe que tem a massagem cardíaca, aquela compressão torácica, que tem um protocolo, mas vai ser diferente de um paciente jovem, de uma paciente idosa, de comorbidades, ou paciente que é previamente rígido. Então, isso vai variar de paciente para paciente. Então, por isso que eu sempre toco nessa frase e falo com todos os meus alunos: não existe receita de bolo. Você tem que fazer a conduta para
o paciente em específico. Muito bom, né, Natália? Arrasou, né? Gostei, Perfeito, Gabriel. perfeito. E tem uma dúvida aqui agora. A gente sabe que você trabalha no hospital, ele é particular? Ou ele tem os dois perfis? Ele tem os dois. Os dois, né? E tem diferença, assim, quando a gente fala de princípio da individualidade, a atenção, a qualidade do nosso serviço que a gente vai entregar ao paciente? A gente sabe que a gente se vê um pouco limitado, né? Devido ao ambiente que a gente trabalha. Você já teve a experiência de trabalhar em um hospital que era só o SUS e você teve essa diferenciação ali de trabalho? Olha, no hospital que eu trabalho atualmente, nós temos os dois tipos de paciente. Aham. Tem o paciente que vem do SUS e tem o paciente que tem o convênio, o plano de saúde, e faz a cirurgia, por exemplo. Os dois pacientes fazem a mesma cirurgia e chegam no mesmo CTI, um do lado do outro ali. Pra gente, não tem diferença nenhuma. Nós vamos dar o nosso melhor para aquele paciente. Não importa o convênio, se ele é SUS, se ele tá pagando particular, porque tem gente que não paga nem o plano de saúde, mas está internado particular, que é caríssimo. Não tem diferença na nossa conduta. Nós vamos dar o nosso melhor, nós vamos fornecer todos os recursos que a gente tem dentro do hospital para um melhor atendimento àquele paciente. Agora, eu já trabalhei em hospital que é só do SUS. Não sei se eu posso falar nomes de hospitais aqui no Físio, pode? Você que assume a responsabilidade. Não tem nada a ver com isso. Eu não sei de Brincadeira, nada. brincadeira. Mas, não, é um hospital muito bom que eu quero falar, que é o Hospital Então pode. Metropolitano Célio de Castro, que fica na região do Barreiro. Ele é ótimo. Ele é um hospital SUS, 100% SUS, e os quartos são super amplos, são camas grandes, super confortáveis, e os pacientes, assim, são muito bem tratados. Então, eu vejo os profissionais que trabalham lá, são profissionais muito bons, não só da fisioterapia, mas da medicina, da enfermagem, da odonto, psicologia, todas as áreas. Então, é um hospital que eu falo que é de referência mesmo, são todos muito bons, todos os profissionais que eu conheço. E lá é SUS. Lá é SUS, 100%. Uhum. E agora, outros hospitais que eu sei que são referências da América Latina, por exemplo, o Hospital João 23. Então, você às vezes é atropelado, cai de moto, vem a ambulância, te leva para onde? João 23. É um dos hospitais referências na América Latina. E ele não precisa ter convênio. Então, acaba que a nossa área ali, que é aquela área de urgência, emergência, terapia intensiva, ela não muda muito em relação a convênio, SUS ou particular. O paciente chega, todo mundo quer dar o seu melhor. Perfeito. E é importante a gente falar isso, Sim. porque impacta na nossa valorização profissional, né? A percepção que a gente passa do nosso trabalho, da nossa profissão para o paciente, né? Perfeito. E por falar em valorização, eu quero te fazer uma pergunta. Acredito que você esteve, né, atuando na linha de frente, né, na pandemia. E a gente sabe que a terapia intensiva, ela teve uma ascensão muito grande durante esse período, né? A nível de valorização, de reconhecimento, né? Das pessoas entenderem, né, que o fisioterapeuta, ele também está dentro do hospital e o que de fato ele faz. Para você que esteve lá dentro durante essa fase, né, vivenciando na linha de frente, como que você vê essa transformação da valorização na fisioterapia? Olha, essa época da pandemia a gente chama de cenário de guerra, porque muitos profissionais ficaram em lockdown. Então, clínicas de pilates, estúdios acabaram fechando porque veio coronavírus e tal. O único serviço que ficou 100% funcionando e com pacientes gravíssimos era o serviço hospitalar, Sim. que não podia parar. É importantíssimo, né? E o que aconteceu? Nós aprendemos muito com a pandemia. Nós tivemos que estudar muito rápido, porque era um vírus novo que ninguém conhecia. Então, a evolução dele em cima dos pacientes, ninguém tinha esse conhecimento. E nós tivemos que aprender tudo assim, ao vivo. E o que eu falo com as pessoas? Que às vezes a gente não tinha costume de fazer várias condutas no CTI que hoje elas são feitas 3 vezes ao dia no mínimo, e que antes da pandemia praticamente nunca ninguém fazia. Por exemplo, a monitorização da mecânica pulmonar. Nós temos várias medidas, todo mundo que vem para fisioterapia, eu até brinco, tem dificuldade com a matemática, né? Sim. Fórmulas, valores de referência.
A mecânica pulmonar é cheia de fórmulas, de valores de referência, então as pessoas têm que calcular e acaba que não era feito isso, só que a gente viu na pandemia que é de extrema importância para praticar uma ventilação protetora para os pacientes intubados, traqueostomizados e assim eles terem uma recuperação com sucesso. Porque se a gente ventila de qualquer jeito, sem a monitorização adequada, a gente pode acabar infiltrando o pulmão do paciente, lesionando o pulmão do paciente e ele evoluindo a óbito. Então, nós aprendemos sobre realizar a mecânica pulmonar pelo menos 3 vezes ao dia. Nós aprendemos em não deixar postergar uma intubação. Então, um paciente que está cansado, em uso de oxigênio, taquipneico, se ele está com raio-x alterado, preenchendo todos os critérios de uma síndrome do desconforto respiratório agudo, ele tem que ser intubado de forma precoce, porque nós vimos que postergar a intubação aumenta a mortalidade. E isso nós aprendemos ao vivo na pandemia. Então, por isso que no primeiro ano muita gente faleceu. Infelizmente, evoluíram a óbito, porque era uma coisa muito nova. Sim. E não era para o meu serviço, Gabriel, não era para Belo Horizonte, era para o mundo inteiro. Foi assim. Entendi. Que experiência, né? Muito grande, né? Isso é muito legal. E aí, como que era a rotina na pandemia? Você sentiu uma diferença muito grande, porque não tinha profissional, alguns estavam, de fato, com vírus, estava doente e tudo mais. Teve uma sobrecarga física e emocional muito grande. Conta um pouquinho de como era essa rotina lá naquela fase. Teve uma sobrecarga, como você falou, emocional, foi nunca visto antes. Por quê? Vamos supor que uma UTI tem 20 leitos. Tinham 18 pacientes gravíssimos e 2 graves. As famílias todas abaladas. E não podia ter aquela visita, aquele CTI humanizado, como é hoje, por exemplo, as famílias dormem com os pacientes, mesmo em terapia intensiva. Não podia ter ninguém, por conta do contágio mesmo, dessa contaminação do vírus. E os pacientes, como muitos evoluíram a óbito, principalmente no primeiro ano, nós ficamos bem desgastados emocionalmente, porque nós nunca vivenciamos um cenário igual esse. Por quê? Na nossa prática, a maioria dos pacientes vão de alta do CTI, vão para o quarto, vão de alta do hospital para casa, e a gente tenta fazer isso com o máximo de qualidade para ele chegar em casa, o máximo de independência funcional. Mas no coronavírus não foi assim. Eles ficavam muito debilitados e, como eu falei, muitos evoluíam ao óbito. E como você até falou, vários profissionais eram contaminados com o vírus. E eles não podiam trabalhar, porque tinham que se isolar. Sim. Você chegou a pegar? Eu cheguei a pegar, só que foi no segundo ano já, e estava um pouco mais tranquilo. Agora, naquele primeiro ano de 2020, eu estava lá na linha de frente todos os dias. E o que aconteceu? Vários profissionais que não podiam ir trabalhar pelo contágio, pela contaminação, sobrecarregavam o serviço. Sim. Então, vamos supor que tinha 4 fisioterapeutas para 20 pacientes. Aí a nossa lei são 2 para cada 20, ou seja, 1 para cada 10. Só que no nosso serviço é para mais, são 4 para 20. Então, para manter uma qualidade assistencial melhor para os pacientes. A gente não trabalha no mínimo da lei, né? Só que aí nós começamos a perder profissionais e chegar no limite. E o que aconteceu, não só no hospital que eu trabalho, mas em todo o Brasil, e deve ter acontecido no mundo todo. Tiveram que deslocar profissionais da unidade de internação para terapia intensiva. Porque eu precisava de profissionais para atender. E às vezes os profissionais não eram tão gabaritados, habilitados para promover essa assistência. Então, um profissional que sabia, ele ficava responsável pela equipe toda. Então, acabou que foi, assim, muito desgastante mesmo, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Igual, por exemplo, até a aluna nossa, ela foi residente, depois ela entrou para o curso Projeto 0 a 100, que é esse curso online de ventilação mecânica.
E ela é do interior daqui de Minas Gerais, chama Guanhães. E lá no hospital de Guanhães não tinha fisioterapeuta especialista em terapia intensiva. E eles pagaram ela para chegar lá e organizar o serviço todo e ensinar a equipe, treinar a equipe toda para todos se habilitarem a atender em terapia intensiva, porque não tinha profissional. Não, para ela foi uma baita oportunidade, né? Sim. De começar a carreira mesmo, né? Não, e começou super bem. Ela já chegou como uma coordenadora do serviço de fisioterapia. Trouxe oportunidades, né? E é um ponto até importante. Além das habilidades técnicas que vocês desenvolveram na pandemia, né? Com base no que vocês vivenciaram ali. Quais outros marcos você acha, assim, que trouxe para a fisioterapia, além das habilidades técnicas? Então, trouxe uma valorização bem importante da nossa profissão, da nossa área ali da terapia intensiva, porque os leigos, quem não é da fisioterapia, eles acham que a fisio é mais ortopédica mesmo. Coluna e joelho. Exatamente. Então, é exercício de 1 a 10, 3 séries. E põe gelo no final. Sim. Mas eles conheceram a fisioterapia respiratória, a terapia intensiva. Então, quem que manuseia o ventilador, quem que estuba um paciente, quem que faz toda aquela higiene, os cuidados com o paciente, é o fisioterapeuta intensivista. Então, acabou que os jornais, as notícias, todas vieram em cima da fisioterapia respiratória e terapia intensiva. Então, nós tivemos, assim, uma valorização muito grande nessa época. Exatamente. E isso é muito importante, né, pra gente, até mesmo para abrir possibilidades, oportunidades, né? E dentro da equipe, você acha que a fisioterapia também ficou um pouco mais valorizada e respeitada dentro da equipe multidisciplinar? Ficou. Porque antes o médico era o centro das atenções e vinha o fisioterapeuta, ele era quase que um coadjuvante ali, ele seguia ordens, vamos supor. Então, vamos supor que o coordenador do CTI dava ordem para fazer tais e tais condutas. E depois que veio o Covid, a fisioterapia ganhou grande destaque. Isso que eu falo não é no serviço do Gabriel, são de todos os serviços no modo geral. Mas a equipe, quando ela é especializada, é gabaritada, é bem treinada, não tinha essa subordinação como era antigamente. Agora, muitos profissionais, depois de um treinamento, depois de uma habilitação, de uma valorização, eles tiveram um papel fundamental ali no tratamento e na valorização do mercado. Então, acaba que eles pararam de seguir ordens, assim. Acabou que uma construção multidisciplinar, que cada um faz a sua conduta, cada um faz a assistência adequada para o paciente com a melhor qualidade possível. Então, cada um no seu quadrado. Sim. Então, tem o médico que faz a função dele com as medicações, com a conduta. Vem a fisioterapia com a ventilação mecânica, o desmame, a mobilização precoce, tirar o paciente da cama, transferir ele para uma poltrona, cicloergômetro, eletroestimulação neuromuscular. Vem a enfermagem com todos os cuidados do paciente, acesso e etc. A odonto, a psicologia, tanto para o paciente quanto para a família. Então, cada um no seu quadrado, dando o seu melhor. É o trabalho em equipe, né? E cada um dando ali, exatamente, né? Dando o seu melhor naquilo que você está habilitado, né? Porque no final das contas, nossa prioridade é o paciente, né? Exatamente. O propósito final é o paciente. Perfeito. Ótimo. É muito importante a gente falar sobre esses pontos. E aí, não só para fisioterapeutas, mas eu acho que para a população mesmo entender o real valor da fisioterapia, né? Perfeito. Agora, Gabriel, a gente vai para uma parte do nosso podcast que é uma dinâmica, onde a gente vai expor para você alguns números aqui com assuntos meio polêmicos, onde a gente quer ouvir a sua opinião e como que você pode comentar e abordar sobre esses pontos, tá? Então, números aqui na tela. Vamos lá, Gabriel. De 1 a 8, escolha o número. 3. Número 3, residência versus pós-graduação. Polêmico, né? Já falamos sobre isso aqui, né? Mas a gente quer ouvir uma outra opinião agora, né? Sim, me conta aí, Gabriel, o que você acha, se realmente tem uma diferença significativa, e aí a gente vai voltar especificamente para a área da fisiointensivista, do fisiointensivista. Qual que é a sua opinião? Qual que talvez seja o melhor caminho para quem queira trabalhar dentro de um hospital? Olha, vamos lá. Tem uma diferença significativa.
Qual que é essa diferença? É a prática. Porque a residência, ela acaba que o aluno, quem está lá estudando, que é o profissional recém-formado, ele vai pegar muito paciente, trabalhar demais com ventilação mecânica, mobilização precoce, vai tirar o paciente do leito. Então, ele acaba sendo envolvido com uma carga horária prática muito grande. A gente até brinca que os residentes, eles moram no hospital. Porque é residência, né? Tá residindo ali. Exatamente. A residência deles é o hospital. E a pós-graduação, tem muita pós-graduação que tem a parte prática também, claro, mas a maioria delas é muito teórico. Então, tem aulas, por exemplo, no final de semana, tem aulas online. É claro que eles mostram casos clínicos, tem um dia que vai para um hospital, faz a parte prática, mas eu acho que os alunos aprendem muito mais com a prática do que com teoria e prática ao mesmo tempo. E é claro que a residência, ela tem aulas teóricas também, porque tem que ter, né? Os alunos têm que aprender a teoria para estar lá na prática, mas a carga horária prática é muito grande. Sim. Bom, já que é para ser polêmico, vamos ser. Influencia na hora de contratação? Se a pessoa fez uma residência ou se ela fez uma pós-graduação? Olha, nos grandes centros, influencia. Agora, em serviços que têm profissionais mais escassos, por exemplo, no interior, não faz tanta diferença. Não, né? Não. E tem uma valorização maior, o profissional que faz uma residência multiprofissional, ele é mais valorizado, mais respeitado, é olhado assim de uma maneira melhor pelos colegas de trabalho? Você acha que não? Não, eu acho que se ele fazendo a residência ou a pós-graduação, se ele entra no serviço, ele vai ser valorizado pela equipe da mesma forma. O que vai diferenciar mesmo é porque o residente, como ele tem uma prática muito maior, os grandes serviços preferem contratar essas pessoas, porque elas estão mais habilitadas, têm uma bagagem, uma experiência. Confiança também no profissional, né? Agora, se não tem residentes e o hospital precisa de um profissional, ele vai contratar o pós-graduando da mesma forma ali e vai valorizar. Claro. Até porque, né, a gente consegue ensinar as pessoas, né? E dar oportunidade é muito importante também, né? Não quer dizer que ela não teve uma residência, que ela é menos qualificada, talvez, né? A partir do momento que ela assumiu aquela responsabilidade, a equipe como um todo pode contribuir também, né, com aquele profissional. Exato. Perfeito, arrasou. Vamos para os próximos. Próximo, Gabriel. Escolha aí o próximo número, Gabriel. Vamos 4. Eita, essa é muito boa também. A gente já comentou um pouquinho falando da pandemia, né? Da atuação da Físio na pandemia. Mas a gente queria saber mais a fundo o que faz um fisioterapeuta intensivista. Então, vamos lá. Aqui tá até fisioterapia no hospital, porque nós temos uma diferença. Porque nós temos o fisioterapeuta que fica na unidade de internação, nos quartos. Então, tanto enfermaria quanto apartamento. Mas ele vai atender o paciente mais na parte motora. Mas é claro que tem os pacientes que usam oxigênio, que vão fazer recursos respiratórios, é normal, mas o foco é na independência do paciente para ele receber uma alta hospitalar com uma qualidade melhor. Agora, na terapia intensiva, nós vamos no 50-50 ali. Nós temos que promover uma melhora da parte respiratória, principalmente se o paciente está em ventilação mecânica. Nós temos que fazer toda essa ventilação segura, até chegar no desmame, da extubação ou na desconexão da VM de uma traqueostomia. E nós temos que, ao mesmo tempo, associar a mobilização precoce. Então, se o paciente está grave, sedado, ele não contactua, nós temos que iniciar alguns recursos para evitar a perda de massa muscular, por exemplo, como a eletroestimulação. Nós vamos colocar eletrodos no paciente para promover o FES, né, que é o fortalecimento muscular ali do paciente, que ele não está apto para fazer uma cinesioterapia ativa.
Nós temos que, a partir do momento que ele sai de uma fase aguda e está liberado para uma mobilização fora do leito, tirar ele, sentar à beirada da cama, ficar de pé, transferir para uma poltrona. A própria deambulação dentro do CTI acontece diariamente. Então, nós temos que associar a parte respiratória com a parte motora, para o paciente ter alta da UTI com uma melhor condição também, uma melhor qualidade. Perfeito. Próximo no... Não, quer mais que eu Sumiu pergunte? aqui. Tá. Higienização. De quem que é essa função? Eita, boa! Não boa. é? Essa é Que eu bem sei polêmica. que é uma briga, né? Polêmica. Então, vamos lá. A higiene brônquica, muitos hospitais já têm o que é o certo, que é o tratamento do paciente. É o que importa. Uhum. Quais profissionais são habilitados para fazer higiene brônquica? O fisioterapeuta, o enfermeiro e agora está chegando nas terapias intensivas o dentista. Então, nós temos lá no nosso serviço o dentista que chega e faz a higiene da cavidade oral, laser, então tem todo o atendimento dos pacientes em ventilação mecânica. Agora, vai do atendimento do profissional. Eu, Gabriel, estou chegando para atender o meu paciente. Então, eu vou avaliar a necessidade da aspiração naquele momento, eu vou fazer toda a minha conduta. Vou fazer a parte respiratória, a parte motora, vou mexer na ventilação mecânica. Se precisar aspirar, eu vou aspirar, porque é parte da minha conduta, a aspiração. Agora, no momento que eu estava presente, não precisou. Nós temos alguns testes a serem feitos, a avaliar, para ver a necessidade ou não da higiene brônquica. Mas na minha avaliação não precisou, não necessitou desse momento. Então eu saio, finalizo o atendimento e vou atender outro paciente. Mas 1 hora depois, esse paciente começou a apresentar secreção. Só que eu já havia atendido. E a enfermagem está lá cuidando do paciente. Então, a enfermagem, ela pode realizar a aspiração. Ela não tem que chamar o fisioterapeuta só para aspirar. O fisioterapeuta já passou. Uhum. Agora vem a parte polêmica. Tem profissionais que fica chamando o tempo todo. O fisioterapeuta. Físio, vai lá aspirar o box 6. Isso é errado. Sim. Porque as duas equipes são aptas a realizarem a aspiração. Perfeito. E aí, mais uma vez, a importância da equipe multi. Qual que é o propósito ali final? É a melhora do paciente. Sim. Pronto. Sim, não perfeito. Como é um trabalho em conjunto, os dois profissionais estão aptos, quem está presente no momento vai realizar a conduta. Eu também tenho uma dúvida polêmica do meu tempo de estágio. E a oxigenoterapia? Qualquer um pode fuçar lá? A oxigenoterapia, quem manuseia são os fisioterapeutas e os médicos. Então, acaba que quem está mais em relação ao aumento, à redução ou até a retirada do oxigênio é a própria físio mesmo. E parâmetros ventilatórios, recursos respiratórios como a VNI, o RPPI. Então, acaba que a físio assume muito essa parte. Agora, não é função apenas do fisioterapeuta. O médico pode chegar lá, vai aumentar, reduzir o oxigênio na hora que ele passar, atender o paciente. O enfermeiro supervisor, ele tem também essa autoridade para chegar, aumentar, reduzir, porque o oxigênio, ele está ligado à saturação periférica, então está sendo medida lá no monitor 24 horas. Então, um profissional que chega e vê uma saturação de 100%, com oxigênio a 3 litros por minuto, por exemplo, o profissional que chegar pode reduzir. Por quê? Sabe que a hiperoxemia, ela é deletéria para o paciente, como a hipoxemia. Então, se o paciente está saturando 80, 82, o profissional que chegar naquele momento vai aumentar o oxigênio. Perfeito. Ótimo. Sanando as nossas dúvidas Sim. aqui. Vamos lá para o próximo número, então? Vamos de 6. Esse também é muito polêmico. O que a gente quer saber? Existe uma remuneração digna, de certa forma, com uma valorização boa para o fisioterapeuta que está no hospital? Olha, vamos lá. Depois da pandemia,
teve uma valorização grande, principalmente aí das operadoras de saúde, os convênios, que enxergaram o papel de um intensivista e começaram a pagar um atendimento mais justo. Mas eu vou falar a verdade, ainda é muito aquém a gente merece. Porque eu acho que a nossa função lá, principalmente para esses pacientes gravíssimos, ela é de uma importância, assim, vital mesmo. Sim. Então, eu acredito que o ideal seria uma remuneração maior para os fisioterapeutas que estão ali na linha de frente, dando plantões no CTI, porque nós estamos lidando com vidas. Sim. E quanto mais um fisioterapeuta é remunerado, mais ele vai se qualificar, sim, mais ele vai procurar os cursos, se gabaritar, né? E a equipe, querendo ou não, ela vai pegar profissionais mais experientes, mais gabaritados. Então, acaba que o atendimento fica cada vez melhor. Fica, sim, aquele ciclo vicioso, né? Uhum. Quanto melhor a remuneração, melhores são os profissionais e o paciente vai se beneficiar. Perfeito. E outra dúvida, pessoal, quais são os tipos de vínculos do fisioterapeuta com o hospital? Então, nós temos o CLT, o paciente que é carteira, ou o fisioterapeuta que é carteira assinada. Tem o paciente também. Tem o fisioterapeuta carteira assinada, tem os fisioterapeutas de contrato, tem fisioterapeutas concursados, temos fisioterapeutas pessoa jurídica, que nós vamos, por exemplo, montar uma empresa e prestar serviço para o hospital, como é o nosso caso. Então, tem essas diversas formas de trabalhar e ser contratado por um hospital. E a remuneração muda dependendo da forma? Muda. O fisioterapeuta CLT, ele acaba ganhando menos por conta dos impostos, sim, dos encargos que o hospital tem que arcar por aquele profissional. Então, esse é um ponto bem negativo. Então, você vai optar por trabalhar por carteira assinada, porque você tem férias, 13º, mas você tem um salário, uma remuneração mais baixa por conta dos impostos e encargos que o hospital tem que pagar para você. Ou você é um profissional autônomo, pessoa jurídica, e tem um contrato de prestação de serviço para aquela empresa em relação ao hospital. Então, nós fazemos as regras, são umas regras para todos os sócios da empresa, em que tem as ausências, por exemplo, você quer tirar férias, só que nós não temos aqueles 30 dias que o CLT tem, por exemplo. Então, nós temos, cada empresa vai definir as suas regras mesmo. E já os concursados, eles têm aquele salário fixo, que geralmente ele é mais alto do que o CLT, e ele vai ter esses benefícios também, né? Além do carteira assinada. Perfeito, eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Eu tenho muitos amigos que são nessa área da terapia intensiva. E muitos deles são meio que viciados, assim, em pegar plantões. Então eu fico com uma dúvida e quero passar para você. Pode ser bem sincero, tá? Esse vício no plantão está muito atrelado a uma baixa remuneração. Então eles pegam plantão ali para complementar uma renda. Ou está atrelado a uma alta remuneração dos plantões e vicia mesmo? Não, é mais para uma baixa remuneração do plantão, a pessoa acaba pegando mais para complementar a renda no final do mês e ter melhores condições mesmo, uma qualidade de vida melhor. Sim. Então, às vezes, a pessoa acaba se desgastando, sai de um hospital, vai para o outro, emenda 36 horas. Eu tenho uma amiga que desde quando a gente formou não consigo encontrar ela mais. Amigo, tô de plantão, tá bom. Então, por conta da remuneração, como nós falamos aqui, que se ela fosse melhor, os profissionais não precisavam se desgastar tanto, né? Saem de um plantão e indo direto para o outro, nem passa em casa, você toma banho no outro hospital que você chega. Perfeito, Gabriel. Uma pergunta, bem. Quanto ganha um fisioterapeuta CLT? Vai variar, claro, de serviço para serviço. Mas eu acredito... Eu achei que ele não ia responder. Eu acredito que está em torno ali de uns 4 mil
R$4.500, mais ou menos. Entendi. O piso salarial tá chegando, né? Talvez isso é uma realidade que pode mudar futuramente. Ótimo. Pautas para outro episódio. Vamos conversar no off daqui a pouco. Ótimo. Próximo número. E último. Vamos... 7. Ponto muito importante também, que a gente já deu uma introduzida, mas a gente queria saber como lidar com a saúde, não só física, mas mental também, sendo um profissional que está em um ambiente que é um ambiente muito complexo, onde você está lidando com perdas, com fatalidades. Como que fica a saúde mental e física desse profissional? Olha, a saúde física... como nós acabamos de falar, um profissional que se desgasta muito saindo de um hospital para o outro, ele acaba até perdendo imunidade, né? Porque ele está se desgastando, não para de dar plantão, é trabalho todos os dias, e isso acaba afetando na parte emocional e mental também. Então, às vezes, ele começa a ficar mais deprimido porque ele só trabalha, ele não tem uma qualidade de vida que gostaria. Aí vem a associação com a saúde mental em relação a perdas de pacientes. Acaba que a gente que está ali todos os dias, nós não temos tanto, contato com a família. Então, por exemplo, aquele paciente que é gravíssimo, ele acaba evoluindo a óbito, uma parada cardíaca, então... demos o nosso máximo, a equipe toda multidisciplinar, mas infelizmente o paciente não retornou. Então, acaba que essas perdas, elas não nos abalam tanto por conta da nossa rotina. O nosso trabalho é esse. Fica normal, né? Fica normal. Mas eu já vou falar uma coisa para vocês. Quando é um paciente conhecido, muda completamente. E eu já tive essas experiências de pegar paradas cardíacas com gente conhecida. E no final, quando realmente não dá certo, que a pessoa evolui ao óbito, é desgastante e, assim, mexe muito com o nosso emocional. Abala mesmo. Eu posso Agora, imaginar. Quando não é uma pessoa que é do nosso meio, ela acaba sendo uma pessoa desconhecida, um paciente que chegou no hospital, ninguém tem contato, ela acaba sendo normal. Mas qual o ponto que eu queria chegar? Que o profissional que ele se desgasta muito fisicamente, a chance dele desenvolver um problema de saúde mental é muito maior do que aquele profissional que não tem tanto desgaste físico. Sim. Perfeito. Respondeu bem, né? Perfeitamente. Eu tenho uma pergunta que foi de um amigo meu que trabalha na terapia intensiva, que ele ouviu de uma médica. Eu falei, vou levar pro Gabriel pra ver a opinião dele. No podcast. Ao vivo, claro, pra todo mundo ficar sabendo. Porque é importante, que eu acho que impacta muito a vida de vocês que são da terapia intensiva. A médica fez o seguinte, ela pediu pra ele olhar ao redor e reparar a idade dos fisioterapeutas que estavam lá. E no final disso, ela falou pra ele assim, que ele tinha que mudar de área, porque os fisioterapeutas não aguentam aquilo a vida inteira. Aí eu queria saber a sua opinião. O que você acha desse comentário? Eu achei que não foi um comentário tão feliz. Eu tenho amigos de todas as idades que estão trabalhando no CTI. Eu tenho amigos ali recém-formados, residentes mesmo, que têm 22 a 25 anos. E tenho amigos de 50, 60 anos que estão lá no CTI. Mas qual que é a diferença? É que essa pessoa de 60 anos, ela não chegou agora para dar o plantão pela primeira vez. Essa pessoa, ela vem de uma bagagem teórica, uma experiência de vida. Então, ela acaba chegando e realizando outras condutas em relação à terapia intensiva. Vou dar um exemplo. Ela vai ser o coordenador da equipe. Então, vai chegar o coordenador, que geralmente ele é mais experiente, ele é mais habilitado, e ele vai discutir todos os casos de todos os pacientes com os fisioterapeutas que geralmente estão chegando agora, os mais jovens, por exemplo, ou não tão jovens de 20, 25 anos. Tem profissionais lá de 40, 45 anos. Ok. Mas são profissionais que dão conta do recado, numa boa. Perfeito. Eu acho que essa fala, ela foi relacionada muito a mobilização precoce. Pode ser. Porque alguns pacientes são mais pesados, os próprios obesos.
Então, fica difícil para tirar um paciente da cama, colocá-lo de pé, se você às vezes tem uma idade um pouco mais avançada, mas voltando ao assunto, as pessoas que eu conheço de 60 anos, elas colocam pacientes obesos de pé numa boa. Cuidou da saúde física, Total, né? então não é aquele negócio de ficar dando um plantão acima ao longo da semana, um depois do outro. A pessoa tem que se cuidar também, né? Sim. Então, é uma alimentação adequada, é um exercício físico, não ficar pulando de um hospital para o outro. Sim. Então isso é um mito, né? Até mesmo porque o profissional que tá ali a longo prazo, ele vai construindo uma carreira e pode assumir novos cargos, né? Igual você mesmo Com disse. certeza, ele não vai ser aquele da linha de frente que vai estar, fiz, vem aspirar o box 6, por exemplo. Ele vai ter um serviço um pouco diferente. Perfeito. Foi bem, não foi? Arrasou! Mesmo com as perguntas de supetão, mas mandou bem. Foi bem, Gabriel. E eu queria saber de você, quando que surgiu essa ideia de começar a empreender aí, principalmente na área da ventilação mecânica? Quando foi seu start? O meu start foi pela pandemia. Eu vi que os profissionais, eles não tinham tanta habilitação, tanta experiência, expertise para atender os pacientes e fazer aquelas contas, as fórmulas, os valores de referência, como eu falei anteriormente. Então, eu construí esse curso, em primeiro momento, para ajudar esses profissionais. E eu vi que ele foi, assim, de grande valia, porque todos os alunos do curso do Projeto 0 a 100 VM, eles se destacaram. E tanto os residentes quanto já profissionais formados de especialização que fizeram o curso, eles falaram, Gabriel, realmente agora eu aprendi e estou fazendo isso de forma natural, porque não é fácil. É igual eu falei, matemática, assim, para a área da saúde não é o forte, né? Então, para a pessoa chegar lá e fazer cálculos, calculadora, toda aquela conduta adequada, não é tão simples. E eu vi que precisava de um apoio aos profissionais. Então, eu já fazia isso com os meus residentes no hospital. Só que isso era de forma presencial com poucas pessoas. Eu quis abranger para todo o Brasil. Então, eu tenho alunos de todas as regiões. Bacana, né? Igual o caso da aluna que você contou, né? Que saiu da residência e foi ser coordenadora na cidade dela, né? Exatamente. E a ventilação é uma grande dor, né? Dos profissionais, né? Sim. Não só da terapia intensiva, até dos estudantes. Sim, e aí a gente também ressalta a importância de que dá para empreender na fisioterapia qualquer área que você tiver. Você consegue ter um mercado muito amplo para isso. E que te dá, com certeza, um retorno, uma valorização muito legal, né? Exatamente. E não é só fazer curso, por exemplo. A gente pode empreender de várias formas. Nós podemos dar palestras, montar um time de apoio para residentes, para profissionais, para acadêmicos. Então, podemos fazer curso para passar na prova de residência, curso para tirar o título de especialista em terapia intensiva, por exemplo, da Sobrafira e do Cofito. Então, nós temos várias formas de realizar esse empreendedorismo ali dentro. Perfeito, Gabriel. E além dos cursos, tem outras formas que a gente pode empreender na terapia intensiva? Olha, tem... E como eu falei, os cursos para ajudar os profissionais, ajudar os residentes. E essa parte de palestrar, de educação continuada ali. Entendi. Sim, ótimo. sim. E consegue atender domiciliar também com os conhecimentos da terapia intensiva? Temos vários pacientes que saem com um dispositivo portátil, né? Um ventilador portátil. Então, profissionais de terapia intensiva, eles podem partir para esse lado também, né? É uma habilitação dos profissionais em atendimento domiciliar. Sim. Então, criar uma equipe, uma empresa de atendimentos domiciliares. Inclusive, nós temos umas amigas aqui de Belo Horizonte que elas têm uma empresa e elas atendem pacientes neuromusculares. Então, a gente sabe que a doença neuromuscular, ela vai progressiva, a esclerose lateral amiotrófica, por exemplo, ele vai perdendo força muscular até chegar a um determinado momento que ele não consegue respirar sozinho. Então, ele vai ser traqueostomizado com o aparelho do lado, vai para casa e continua a vida.
E essas amigas, elas criaram uma empresa para o atendimento desse tipo de paciente. Então, elas têm muitos pacientes com dispositivo portátil só aqui em Belo Horizonte. E uma forma de empreender também, Sim, né? muito bacana. Muito legal, muito legal. E aí, voltando um pouquinho para a rotina do hospital, como que é a sua rotina hoje e como que é a sua relação com a equipe dentro do hospital? Se mudou de quando você era residente para agora, que você está em uma outra posição? Os desafios, né, que você Sim. enfrenta com essa equipe. Quando nós somos residentes, nós temos pouca liberdade de expressão, vamos falar assim, né? Falou bonito, hein? Então, por Não quê? pode. Nós não temos tanta experiência, nós estamos chegando agora, então acaba que os outros profissionais não escutam muito os residentes, mas nunca os residentes estão sozinhos. Sempre tem o preceptor, sempre tem um coordenador. Então, o residente, geralmente, ele pode até, a gente orienta a chegar para ele aprender essa discussão multidisciplinar com o enfermeiro, com o médico, com o nutricionista, quem for, sobre o assunto que ele quer desenvolver. Então, a gente orienta ele a chegar para ele já treinar essa discussão. Só que o outro profissional, por ver um profissional mais jovem, não conhece, não sabe se ele é habilitado, se ele é experiente, acaba não dando tanto valor. Isso eu acho que é de forma geral, né? Quando você não conhece uma pessoa, você não tem tanta referência, você acaba pegando referência de quem você conhece. Então, acaba que o médico, por exemplo, ele vai chegar no coordenador, no preceptor e vai falar, realmente está acontecendo isso que o residente falou? Então, acaba que o residente ele não tem tanta expressão. Mas, como eu falei no início, quando eu era residente, no início eu não tinha valor nenhum também. Só que como eu fui estudando, correndo atrás, fazendo os cursos, eu comecei a destacar na própria residência. Então eu fui conhecendo toda a equipe multidisciplinar. No final da residência, eu conversava de forma natural com toda a equipe. Então também vai variar de profissionais para profissionais ali na área. E hoje, eu estou seguindo já uma fase de coordenação mesmo. Então, eu chego no hospital, eu vou coordenar o serviço da UTI, nós vamos discutir os casos dos pacientes, as condutas. Então, fico ali do lado ensinando os residentes também, mas quem vai fazer o serviço mais completo é o próprio residente para ele aprender. Sim. Então acaba que a gente está ali o tempo todo para prevenir qualquer intercorrência, porque o residente, querendo ou não, ele está aprendendo, mas a gente tenta dar mais, como que eu falo? Deixar ele fazer a conduta que ele acha que é a certa, para ele ganhando experiência mesmo, evoluindo, e a gente vai dando os toques ali sempre por perto, nunca deixando o residente sozinho, porque é um paciente, querendo ou não, que demanda bastante, e ele é grave, né? Sim, tem que ter uma responsabilidade, né? O conhecimento basal. Então, existe uma hierarquia dentro do hospital, né? Existe. E como lidar com essa hierarquia, principalmente quando você está entrando naquele hospital? Como que você lida com esses desafios que a equipe impõe? Como que é essa questão lá no hospital? Você tem que mostrar serviço, em primeiro lugar. Se você entrou em um hospital, em um serviço agora e não conhece ninguém tem referência sobre o seu serviço, eu acho que o profissional ele tem que fazer um over delivery. Então, se pediram para fazer tal coisa, fazer X, faz X e Y. Porque esse over delivery, ele vai ganhando destaque dia após dia, plantão por plantão, igual nós falamos aqui no início. Nada é da noite para o dia, tudo é construído. Então, se esse profissional ele corre atrás e ele começa a se destacar, ele vai ganhar essa referência da própria equipe da físio, quanto da equipe multidisciplinar, muito mais rápido do que aquele profissional que só segue o que é orientado o tempo todo. Perfeito, Gabriel. A proatividade conta muito, né? E aí entra as habilidades que vão além das habilidades técnicas. Exatamente. Né? E aproveitando essa pergunta, o que você pode dar de conselho, assim, né, com base na sua experiência no mercado hoje, para as pessoas que querem ir para terapia intensiva e ter sucesso nessa área? Qual que é o caminho? O que elas precisam fazer para conquistar o sucesso nessa área? Olha, o primeiro passo é entrar para uma especialização, seja ela residência ou pós-graduação. A partir daí, quando ele começar
a trabalhar, a entrar para a prática, ele tem que estudar, porque, claro que a residência, a pós-graduação, ela vai indicar cursos, livros, artigos. A pessoa tem que ler, tem que estudar por fora, tem que correr atrás. Porque, às vezes, eu vou dar um exemplo da nossa residência. Ela tem aulas de todos os temas, todos os assuntos. Porém, vamos supor que a aula de ventilação mecânica é no próximo mês. Mas ele já está lá no CTI agora. Então ele precisa saber agora, né? Ele precisa. Então, ele vai ter essa aula, vai tirar todas as dúvidas, mas ele tem que correr atrás. Então, ele tem que estudar. E a minha dica é, estude e mostre serviço. Mostre que você sabe, que você aprendeu, porque muitos profissionais só fazem o que é solicitado. Às vezes, eles nem sabem. É aquilo assim, pediu, eu fiz. Se não pediu, eu não faço. Não faço e eu nem sei porque que ele tá me pedindo também. Então fica aquele atendimento muito técnico. Sim. Tipo, não tem aquela nossa fisiologia por trás, tudo aquilo que a gente estuda, um raciocínio clínico envolvido, o porquê que eu estou fazendo tal conduta. Fica aquela coisa assim, não, me pediram para colocar esse paciente na poltrona, eu estou colocando, pronto, acabou. Então, a gente não quer profissionais técnicos, a gente quer profissionais que correm atrás e que realizam esse raciocínio clínico, sabem o motivo que eles estão fazendo cada conduta para promover essa qualidade para o paciente. Perfeito. E além da especialização, você acha que tem mais alguma formação que eles podem fazer assim para se destacarem? Além da especialização, fazer cursos por fora mesmo, como, por exemplo, a ultrassonografia. Está chegando agora na terapia intensiva com tudo. Fisioterapeuta é apto já para pegar o aparelho de ultrassom, fazer uma avaliação pleuropulmonar, diafragmática, músculo-esquelética, e poucos profissionais sabem. Então, uma dica que eu já estou dando para todo mundo que estiver assistindo esse podcast aqui, cola na ultrassonografia, viu? Porque vai ser o futuro. Muitos profissionais andam com estetoscópio aqui pendurado no pescoço, né? 100%. É o padrão, né? É o padrão. Jaleco, o privativo do hospital e o esteto. Daqui 10 anos, ninguém vai usar estetoscópio mais. Todo mundo vai ter aquele cabo que liga no celular com ultrassom, que a gente já vai passar no paciente e vai ver qual a alteração. Porque o ultrassom a gente visualiza. Então, a gente vai ver se é pneumotórax, se é derrame pleural, se é consolidação, se é congestão, a alteração certa. A ausculta, ela acaba sendo muito generalista. Sim. Então, a gente tem um embasamento da ausculta pulmonar? Tem. Mas a ultrassonografia é vista. Sim. Então, é aquele exame que é muito rápido. E tá só reduzindo o custo ano após ano. Era 20 mil reais há 10 anos atrás, agora já é 8 mil reais. Então, já está menos da metade. Sim. Vamos supor que daqui 10 anos é R$1.000, é o preço de um estetoscópio. Então, a pessoa, ao invés de comprar o estetoscópio, ela vai comprar o cabo do ultrassom que conecta no celular. Então, e é uma forma de se destacar profissionalmente, né? Ter um diferencial, né? Sim. Exatamente. Sim, perfeito. Estamos chegando ao fim. Infelizmente, né? Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Gabriel, foi muito bacana a sua participação. E antes da gente finalizar, gostaria que você olhasse para sua câmera e mandasse um recado para aquelas pessoas que estão nos assistindo e que se inspiram no seu trabalho e têm interesse em seguir a área da terapia intensiva. Olha, profissionais de interesse da terapia intensiva. Qual é a minha dica? Corram atrás, não façam só o básico. Estudem por fora e demonstrem isso na prática e discutem sempre com a equipe multidisciplinar. Então, é discutir com o chefe da fisioterapia, se é o coordenador, se é o preceptor, é o chefe da medicina, então é o plantonista, é o coordenador, é o enfermeiro supervisor, o técnico de enfermagem. Discuta com toda a equipe multidisciplinar e como você está correndo atrás, está estudando, você vai se destacar muito mais rápido do que os profissionais da sua equipe. Então, sempre esteja se atualizando, correndo atrás de cursos e sempre está em busca do melhor atendimento para o seu paciente. Por quê?
O paciente está em primeiro lugar. E é isso que a gente importa. Então, se tem desgaste entre a equipe que todas as áreas têm, eu sei que na terapia intensiva vai ter, na ortopedia vai ter, na cardio vai ter. Não ligue muito para brigas internas, faça o seu serviço com qualidade, porque você vai se destacar e vai chegar num futuro promissor. Perfeito! Arrasou, Gabriel, motivou muito. Muito, né? Importantíssimo pra galera que tem interesse na área, né? Até mesmo pra gente, né? Se inspirar também. Gabriel, muito obrigado pela sua presença, por toda a troca de conhecimento. Foi um episódio muito rico, né? Onde a gente abordou muitas coisas a respeito de como empreender, né? Na fisioterapia, na terapia intensiva. A realidade, né? De um fisioterapeuta intensivista, né? Como que ele deve se portar lá mesmo pra ser respeitado, valorizado e ter o sucesso profissional. Então, acho que a gente trouxe uma perspectiva muito bacana aqui hoje, viu? Muito obrigado aí pela sua participação. Olha, eu que agradeço esse convite, foi show de bola e eu tenho sucesso que esse podcast aqui, ele vai ser sucesso absoluto. Porque vocês são profissionais muito gabaritados e, assim, de extrema referência já. E a didática, o bate-papo tá muito legal. E quando é legal, quando é bacana, é uma coisa sempre rica e que todo mundo gosta. Não é aquela coisa maçante, técnica e só vai orientando, ensinando. Não, é uma coisa leve, light. E quando é assim, sempre dá certo. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado, Gabriel. A gente agradece muito pela sua presença. E a gente vai ficando por aqui, mais uma vez, agradecendo o nosso patrocinador oficial, Zenfísio, que tá aqui com o QR Code, aponta e aproveita as ofertas exclusivas para os nossos ouvintes. Até o próximo episódio! Tchau, tchau! Imagine ter a agenda dos profissionais, o prontuário eletrônico e o financeiro do seu negócio organizados em um único lugar. Com o Zenfísio você pode. Conte com um sistema de gestão completo que auxilia você a melhorar o relacionamento com os pacientes e oferece recursos práticos para tornar a sua rotina de trabalho mais produtiva. Zenfísio. Gestão eficiente gera resultado.